Nesta manhã, vou transmitir a palavra de domingo passado. Eu tinha dividido em duas partes, eventualmente essa segunda parte poderei dar noutra altura, mas eu queria falar-vos um pouco acerca da força ou do poder das lágrimas. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que é o choro. Nós não valorizamos as lágrimas que às vezes correm pelo nosso rosto abaixo. Por quê? Porque nós somos ensinados que chorar é mal, chorar é sinal de fraqueza, de que se a gente chora é porque alguma coisa está a desabar. E na realidade as coisas não são dessa forma. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que choraram. E há força nas nossas lágrimas. E eu quero associar a força das lágrimas à necessidade que nós temos enquanto cristãos de desenvolver aquilo que eu chamo um despertar do poder da vulnerabilidade. O poder em que nós, vulnerabilidade, aquilo que nós somos capazes de mostrar, a forma como nós nos podemos abrir. Porquê? Porque na maior parte das vezes, nós vivemos numa cultura da performance, e isso acontece em todos os meios. Vivemos até dentro das igrejas a cultura da aparência, da performance, seja com louvor, com pregação, com as mídias. Há tanta forma de nós desenvolvermos a igreja ou sermos cristãos e estar debaixo da performance. Outras vezes nós desenvolvemos aquela cultura da imagem perfeita e principalmente aqueles que estão inseridos em redes sociais, Instagram, Facebook e algumas outras que possam existir. Há ali uma cultura que está implantada, assim, em que as pessoas tentam passar uma imagem perfeita para as outras pessoas, quando na realidade toda a gente tem erros. E eu conheço algumas pessoas que às vezes vão e que falam muito acerca da prosperidade, falam muito porque é fácil eu entrar no Hotel Ritz, tirar umas selfies, fazer coisas. No Hotel Ritz estou a tomar o pequeno almoço, porque passei só pelo lugar do pequeno almoço, faço uma filmagem e depois vou para lá, bênção, prosperidade, eu sou não sei o quê, eu consigo alcançar, estou a receber de Deus, estou a visualizar coisas boas. Aparência única e exclusivamente, porque depois alguns deles não têm muito que comer em casa. E eu conheço alguns. Falo com eles, alguns deles. Então, às vezes no Instagram, a pessoa às vezes até pode estar cheia de rugas. Né? Mas no Instagram aparece perfeito, porque tem muitos filtros. Né? Não é assim? É filtros, põe a pele esticada, né? Eu vou contar uma história. A Lili Canessas, vocês conhecem a Lili Canessas, não conhecem? A Lili Canessas é daquelas pessoas que mais estica a perna, a pele. Está sempre a esticar a pele, ela. Né? Tem a pele toda esticada. E a gente só vê quem é Lili Canessas se lhe olharmos para as mãos, porque nas mãos ninguém consegue esticar, né? Então tem as mãos todas engelhadas, né? Mas a pele está toda esticada. E agora a brincadeira está aqui. No outro dia tivemos numa festa onde a Lili Canessas estava, ela fechou os olhos e deu um pum.
Hã? Tem graça, não tem? Hã? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas é tão esticadinha que ela está. Então, a cultura da performance é a cultura da aparência. A inteligência artificial agora faz milagres. Eu vi, infelizmente, abri e carreguei para ir para fazer scroll e não consegui ler a notícia toda, mas era uma publicação que está, já fui à internet à procura de que a inteligência artificial está a reajustar todas as datas concernentes àquilo que são eventos bíblicos. E era um teólogo que estava a falar acerca disso, de que se aquelas datas são verdadeiras, há muita coisa que irá ser alterada em termos daquilo que são convicções. Então, há esta cultura, quer nós queiramos ou não, que está implantada na nossa sociedade. E muitas vezes nós, neste dia a dia, nesta correria onde enfrentamos estas coisas, nós também começamos a aprender a fechar as nossas emoções, esconder aquilo que nós somos para aparentar alguma coisa que nós não somos. É a cultura da fachada. A cultura da fachada. Mas deixem-me lembrar-vos, Deus não trabalha nas fachadas, Deus trabalha ou age na verdade. Mesmo que a nossa verdade seja uma verdade que contém lágrimas, que contém fraquezas, que contém fragilidades, essa é a nossa verdade. Então, se essa é a nossa verdade, é nessa verdade que Deus trabalha e não na aparência que nós queremos dar, porque aí vamos viver fingindo. Vamos viver fingindo. A palavra é muito clara nisso. Uma frase que eu escrevi é que as máscaras que nós usamos para parecer fortes impedem-nos de receber a força que vem de Deus. Às vezes criamos essa imagem, queremos parecer fortes e isso impede a força de Deus trabalhar na nossa vida para uma completa libertação. Hebreus 4, versículo 15 e 16 diz assim: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Depois, lá em Coríntios está escrito: a minha graça, ela te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua máscara, ele se aperfeiçoa na tua performance, ele se aperfeiçoa na tua fortaleza. Não, a minha graça te basta e o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Então, nesta manhã, eu gostava de partilhar com os irmãos algo que nos pode ajudar a sobreviver nesta cultura que aos poucos está a ser implantada. No caminho para cá eu falava um bocadinho com a Ana e é uma coisa que eu não faço nas minhas redes, é falar de futebol, é falar de política, tenho as minhas convicções, mas eu não falo de política, eu não me meto nestas coisas das guerras deste contra aquele e tomar o partido deste contra o partido daquele, tenho as minhas convicções, mas eu falava com ela e dizia, às vezes dá vontade de escrever, porque estamos a viver uma guerra entre o Irão e Israel, certo? Um é
o ofensor, né? O opressor, o outro é o oprimido. Um é o vencedor, o outro é o vencido. Um é o que ataca, o outro é o que contra-ataca. Mas eu falava com ela, porque nós temos cabeça para pensar. Não é? Temos cabeça para pensar. E a minha questão, e eu dizia a ela, dei comigo a pensar nestes dias se o culpado é Israel ou se o culpado é o Irão, ou se são os dois vítimas de uma coisa que está escondida e que são aqueles que nunca atiram uma bomba, mas fazem bombas para entregar a toda a gente, que dizem, ele está a atacar e vendem as mesmas armas ao Irão e vendem as mesmas armas ao Iraque, a Israel. Então, quem são os verdadeiros vilões? E nós, movidos pela segurança social, movidos pela cultura da aparência, da opinião pública, em que toda a gente tem coisas a dizer, toda a gente tem coisas para falar, e se não souberem muito, ligam 1 ou 2 ou 3 canais de televisão, vocês são bombardeados de manhã à noite com a mesma notícia, com a mesma palavra durante dias, e a nossa cabeça começa a ser lavada pela opinião do comentador A, comentador B, comentador C, e normalmente nos painéis tem sempre um a favor de um, a favor do outro, e aqueles que são mais aguerridos e com mais dialética são capazes de mudar ou tentar moldar a mente humana. E nós, cristãos às vezes até, e muitas outras pessoas, somos moldados por aquilo que as pessoas querem que a gente pense. E não pensamos por nós próprios e deixamos-nos influenciar por uma série de coisas. E às vezes dizem, este é o Salvador, este é não sei quê, este é Bolsonaro, é o do povo de Deus que vai trazer libertação, vai ganhar. E eu já vi com Bolsonaro, já vi com Trump, já vi com muita outra gente até profetizar, impor as mãos na cabeça deles, profetizar, a dizer que iam ganhar e perderam. E eu pergunto, bolas, onde é que nós estamos? O que é que nós usamos da Bíblia? É isso que Deus preconiza? É isso que Deus preconiza? Então, vivemos numa cultura em que somos forçados, às vezes, a pensar de uma determinada maneira e começamos a adquirir máscaras e entrar em defesa disto e daquilo. E volto a dizer, eu não estou a apelar os irmãos ou a dizer aos irmãos que nós não podemos ter opinião, que nós não devemos votar. Antes, pelo contrário, eu sou daqueles que dizem, se eu não voto, não tenho poder de reclamar. Então eu voto. Eu tenho as minhas ideias, eu vou defender as minhas ideias através do meu voto. O meu voto é a minha voz. Eu devo orar pela situação. E eu não oro somente por Israel, como eu vejo montes de cristãos e rabinos e pastores e igrejas a dizer Israel, o povo. Eu oro por aqueles que estão a morrer lá em Gaza, seja lá um filho da mãe qualquer que é maluco, que provoca aquela brincadeira toda, mas há milhares de vidas a morrer. A Ana fez um comentário num dos líderes políticos da nossa praça, em que pegou no facto de que no avião que caiu virem 6 portugueses que adquiriram a nacionalidade sem nunca terem estado em Portugal. É correto? Se eles adquiriram a nacionalidade sem estar em Portugal, é mau.
Eu acho que não é assim muito bom. A Rossana nasceu cá, já tem 2 filhos e ainda não tem nacionalidade. E nasceu aqui há 28 ou 29 anos. Então não é correto. Mas também não é correto nós utilizarmos a tragédia humana com fins políticos. Não é? Deixem lá a porcaria da política de lado, lamentemos a morte daquelas pessoas que morreram. No meio daquele avião vinha uma família de indianos que vinham para a Inglaterra como missionários, marido e mulher, 3 filhos, e eles pereceram naquele avião também. E é só por causa deles que a gente tem pena? Não, é por causa de uma tragédia que aconteceu. E eu estou a trazer estas coisas que fazem parte do nosso dia a dia para nós termos cuidado com as fachadas que nós metemos, as máscaras que a gente mete, aquilo que nós às vezes queremos defender em benefício de alguma coisa para agradar a BXYZ, quando aquilo que Deus procura não é fachada, é de facto a verdade, é de facto uma autenticidade que tem de existir da nossa parte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Então escutem bem. Deus trabalha com quem nós somos. Deus não trabalha com quem nós fingimos ser. Deus trabalha com quem nós somos. Deus não trabalha com quem nós fingimos ser. Então, autenticidade, sermos autênticos perante Deus, sermos autênticos uns perante os outros, em que somos capazes, claro, ninguém vem para aqui expor a sua vida, mas todos nós que estamos aqui sentados precisamos ter alguém. Eu sempre chamei essas pessoas de amigos da aliança. Alguém que eu posso falar, que ele pode falar, que nós nos podemos ajudar sem que haja necessidade de expor o que quer que seja. E é essa transparência, essa capacidade que nós precisamos dentro da igreja de nos ajudarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, dizermos aquelas coisas que às vezes doem e que fazem chorar. E há muita força nessas lágrimas que caem do rosto de alguém a quem nós podemos dizer a verdade. Ana, estivemos com alguém há 2 dias atrás que eu ajudei durante muito tempo, online, tenho procurado ajudar sempre que a gente pode estar junto, e a Ana, desta vez, disse-lhe uma dúzia de verdades daquelas que dói. E ela ficou assim a olhar, eu disse, sim, mas nós não estamos aqui para fazer festinhas. Se querem ser ajudados, tem de, às vezes, ouvir aquilo que dói. Mas é na dor que é a cura. Então, a autenticidade é atraente. É alguma coisa que se torna atraente. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, e isto pode ser explanado de muitas formas, mas eu quero somente tocar neste aspecto da vida dele. Mesmo com lágrimas, mesmo com quedas, ele era chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia e não escondia aquilo que ele sentia. Salmo 51, vamos ler? Abram-se, faz favor, as vossas Bíblias, senão vão seguir, creio que pode ser publicado.
Então, neste salmo de Davi, é um salmo de confissão e arrependimento, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois dele ter havido possuído, ou depois dele ter possuído a Batseba. Depois de ter tido relações com ela, o profeta veio ter com ele, e este salmo é um salmo de arrependimento, é um salmo de confissão, é um salmo em que Davi abre o seu coração perante Deus. Ele diz no versículo 1, Salmo 51, versículo 1, vamos ler alguns versículos. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Tu purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o rosto dos meus... Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulsas da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que é que Davi faz aqui? Ele, na presença de Deus, expõe toda a sua condição humana, ele expõe tudo aquilo que ele fez, ele foi capaz de dizer: este é o meu pecado, isto é aquilo que eu sinto, isto é aquilo que eu fiz, tu tens de me livrar desta situação, o meu pecado está diante de mim, o teu sangue tem de limpar, tu tens de me purificar, tu tens de me livrar desta situação, e então a minha boca poderá proferir louvores. Esta é uma abertura total do rei Davi perante o Senhor. Há uma lição para mim e para ti. E a lição é tão simples como esta. Nem eu, nem tu, precisamos ser fortes o tempo todo. Deus revela-se quando nós somos honestos sobre aquilo que nós sentimos. Quando reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados, quando nós nos arrependemos.
Então, Deus, Ele olha para nós e Ele não está a filtrar-nos, e a graça, o facto de nós vivermos no tempo da graça de Deus, vivermos nesta nova aliança, Deus não olha para nós com olhos de julgamento, Ele sempre olha com olhos através do precioso sangue de Jesus Cristo, e Ele nos vê santos e limpos, purificados, filhos de Deus, etc. E se pecarmos, este é o caminho, o arrependimento. E então esta é a forma de eu e vocês podermos caminhar nesta autenticidade, e quando vertemos lágrimas, então as nossas lágrimas, aquilo que nós somos capazes de confessar, vai ter poder na nossa vida, vai ter uma força tremenda em nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, aquilo que está aqui a dizer, para mim e para vocês, é que as dores produzem esperança. E parece-me que no meio desta cultura que nós vivemos da performance, em que tudo é ouro, tudo reluz como o ouro, que todos nós temos de prosperar até o ponto de nunca faltar nada, que nós nunca iremos ter uma luta, nunca iremos ter uma tribulação, nós nunca iremos ter um problema. Então, isto é o que muitas vezes um evangelho cor-de-rosa proclama. Mas eu e vocês sabemos que não é assim. Veio-me este pensamento, também não tem de ser sempre assim. Não é? Porque há muita gente que diz, eu ouvia quando era miúdo, na igreja eu ouvi isto muitas vezes, se tu não tiveres problemas, é porque não estás bem com, não estás a perturbar o diabo. Não é? Porque se tu estiveres bem com Deus, o diabo anda sempre atrás de ti e dá-te problemas. Não, graças a Deus, porque a nossa vida não é sempre cheia de problemas. Amém? Mas às vezes nós temos problemas. Então é importante recordar que nas dores, as dores vão produzir esperança em nós. Tiago dizia assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, o João, o Adriano, a Antônio, a Isabela, a Ana, a Francisca, a Joana, a Rosário, a Sandra, o Zé, todos nós que estamos aqui, temos de aprender alguma coisa. Há algo que nos apoia, e o que nos apoia é que se nós não desperdiçarmos a dor, ela pode transformar-se num laboratório de crescimento da nossa fé. Se eu não desprezar a dor, então essa dor pode transformar-se num laboratório de crescimento e de fé. Eu posso crescer através dessas situações. Mas há uma aplicação prática para a minha vida e para a vossa vida. E a aplicação prática é compartilhar aquilo que nós superamos. Pode ser o ponto de partida para os milagres acontecerem na vida de outras pessoas. E ser igreja é mais do que nós mesmos.
Ser igreja é mais do que o nosso umbigo. Ser igreja é mais do que vir aqui para receber a bênção de Deus. Ser igreja é outros. É pensar nos outros. Então, se eu sou capaz de partilhar aquilo que eu fui superando, que eu fui capaz já de vencer, aquilo que é a minha vitória, aquilo que é a minha história de vida, pode transformar-se na bênção, no milagre na vida de outra pessoa, que também pode superar. Mas não é com aparência. É com realidade. Não é com máscara, é com realidade. Já fiz muitos cursos, e nos cursos eles ensinam no PNL, não sei o quê, e na coaching, e mais isto, e na inteligência. Tudo é bom, a gente nem pode dizer que lhe dói a barriga. Dizer que dói a barriga, estamos a chamar a dor de barriga para nós. Eu não estou a querer, eu não creio que a gente tem de falar de uma forma negativa, mas se eu necessitar que a Mary faça oração comigo, e ela diz, mas orar o quê? O Senhor sabe. O Senhor sabe. Está bem, o Senhor sabe, mas eu não sei. E a gente, quando ora com outra pessoa, é bom que sejamos objetivos na nossa oração. Então, eu tenho de dizer à Mary, Mary, eu tenho uma dor do caneco aqui nesta orelha, está quente, eu quero que tu ores pela minha orelha. Eu quero que tu ores pelo meu dedo, eu quero que tu ores pela minha perna, eu quero que tu ores por esta dor no estômago. Se eu confio, eu vou ser vulnerável, eu vou ser transparente, e a minha vulnerabilidade vai transformar-se em alguma coisa atraente e vai levar com que a generosidade, o amor, a compaixão presente na vida da Mary seja traduzida através das palavras que ela faz em oração e vai abençoar as nossas vidas. Então, ser igreja família é isto. Amém? Alguém disse amém. Os outros. Vulnerabilidade, capacidade. A dor pode levar-nos a este lugar. Em Gálatas 1:10 diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Uma coisa que eu e os irmãos temos de aprender no meio de uma cultura de fachada, numa cultura de aparência, numa cultura de performance, e deixem-me dizer, num determinado sentido, por aquilo que nós vamos vendo acontecendo no mundo inteiro, nas redes, nos pontos de influência hoje. Estava a ver... E já foi pedido isso nas redes sociais, algum pessoal, se a gente dá autorização para que a nossa imagem possa ser usada para fins da inteligência artificial. Então, eu já vi pessoas que estão com a sua cara e eles metem a voz da pessoa, porque conseguem gravar-nos através dos vídeos, conseguem gravar até de algumas chamadas falsas que fazem para o WhatsApp, e são muitas coisas que sacam a tua voz e são capazes de pôr tu a dizer coisas que nunca disseste. As coisas estão-se a desenvolver rapidamente. E se nós ficamos com os olhos fechados, pensando que isto é tudo paz e amor, não, há uma cultura, há algo que está a ser construído com um determinado objetivo. E não estamos aqui a falar da conspiração, ou das cabalas, ou essas coisas, não. É uma cultura que está presente. E no meio desta cultura que está
presente, eu e os irmãos temos de pensar, porque nesta cultura nós somos muito levados a pensar com espírito de carneirada. Ou seja, para nós sermos aceites, temos de pensar como todos os outros pensam. E hoje já quase não há espaço para a opinião diferente. Quase não há. Mas se nós queremos ser aceites, nós temos de falar o que os outros falam. Mas a questão para mim, enquanto cristão, é assim: eu vivo para agradar a quem? Tu vives para agradar a quem? A pessoas ou a Deus? E esta é a grande questão que tu tens de responder. O profeta Samuel, quando estava na escolha lá do rei que sucederia a Saul, ele disse, porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o seu coração. O Senhor vê o coração. Então, uma das coisas que para mim, para vocês, deve ser importante nesta descoberta, ou deste desvendar da vulnerabilidade e do poder, da força que as nossas lágrimas de arrependimento, de entrega, de confissão, de abertura perante Deus terá, é importante que nessa altura nós possamos saber que Deus está a olhar para o nosso coração e Ele vai medir-nos pelo nosso coração. Ele vai medir-nos pelo nosso coração. Zaqueu? Eu vi a história de Zaqueu desde miúdo, de subir à árvore, o Senhor dizer: desce depressa, Zaqueu, eu quero fazer morada na tua casa. Quando estava a preparar esta mensagem, eu olhei para Zaqueu de uma maneira diferente. Zaqueu foi capaz de romper com as expectativas sociais, subindo a uma árvore. Zaqueu não foi só lá subir, e a história é mais do que: Zaqueu, eu quero fazer morada na tua casa, vem para aqui, porque ele era baixinho, subiu. Mas Zaqueu, ele foi capaz de quebrar, ele foi capaz de ir contra aquilo que eram as expectativas sociais. Jamais alguém poderia pensar que Zaqueu, com o estatuto que ele tinha, iria subir uma árvore. Então, eu e tu, irmãos, somos chamados nesta época a também quebrarmos expectativas, fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. E às vezes nós somos chamados a pensar fora da caixa, a fazer coisas que saem fora da caixa, a fazer coisas que vão contra a expectativa, contra o tal espírito de carneirada em que nós todos temos de seguir aquilo que nos foi dito. E não sou daqueles que pensam: isto é 100%, ou estou 100% certo. Mas quando foi o Covid, eles conseguiram meter-nos todos em casa, cheios de medo. Hã? Podem dizer que é verdade. Né? Foi bênção e foi desgraça. Para muita família foi a vida. Mas eles conseguiram. Com o apagão, e o que eu mais ouvi: epa, agora não vamos ter, e são não quantos dias. E logo se levantaram os profetas da desgraça: isto vai acontecer muitas mais vezes.
Isto foi um ataque cibernáutico. Isto foi não sei o quê. Os profetas da desgraça, com medo de que pudesse. Mas a verdade é que muitas vezes há possibilidade, através das forças que nós não vemos, e eu dizia a Ana, quando nós falamos de política, quando nós falamos de coisas de decisão, era a nossa conversa ontem ou hoje, não me lembro, mas quando nós vemos isso, nós às vezes, porque não conhecemos os bastidores, transformamos-nos em papagaios e falamos daquilo que nós não sabemos. E repetimos aquilo que alguém diz. Mas a gente não sabe. Mas no que concerne à nossa vida, no que concerne à nossa caminhada cristã, nós somos chamados a fazer aquilo que sai fora da caixa. E muitas vezes, e esta aplicação para mim e para ti, às vezes o medo de nós sermos julgados impede-nos de nós sermos curados. Mas o que os outros pensam nunca determina, nem determinará quem tu és. Esta moça que a gente estava a ajudar e estávamos a falar, nós conversávamos e a conversa era quase sempre a mesma. Mas o que é que os outros vão dizer? E o que é que os outros vão pensar? Eu disse, bolas, deixa lá os outros. Pensa em ti. Pergunta o que é bom para ti. Pergunta o que é que tu precisas mudar. O que é que interessa aos outros? Mas os outros. Há muita gente que vive com aquele... temos de dar bom testemunho. Temos de dar bom testemunho. Os outros vão ver a luz de Cristo em nós. Mas será que tu tens de viver a tua vida cristã com medo daquilo que os outros pensam? Não é aquilo que os outros pensam que conta e que determina quem é que tu és. Então, nesta vulnerabilidade, nesta capacidade de nós nos abrirmos perante Deus, chorarmos, confessarmos os nossos pecados, abrirmos as nossas emoções perante Ele, então é nesta capacidade que nós nos abrimos com este poder, nós vamos ser curados e Deus vai demonstrar na realidade quem é que nós somos. Estou quase a terminar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Uma das coisas importantes para mim e para ti é nós revestirmos de compaixão. Uma das conversas estava a ter com a Ana recentemente, falávamos acerca dos milagres de Deus, dos milagres de Jesus, naquilo que levou Jesus a responder às pessoas e atender às necessidades delas. É raríssimo e não sei se há algum versículo, mas se os irmãos procurarem na Bíblia, antes de qualquer ato miraculoso levado a cabo por Jesus, está escrito, movendo-se de íntima compaixão. Então, se nós apelamos para que doentes venham, se nós queremos orar por pessoas, a minha preocupação não deve ser, ele está aqui com bicos de papagaio, ele vai sair com sarado de bicos de papagaio. A minha preocupação é o exercício da compaixão. O Jorge é mais importante do que os bicos de papagaio. Então, o que deve mover quando eu oro, que deve mover quando me aproximo de alguém, é ter compaixão.
E compaixão é ir lá ao fundo, ir até o âmago, entender o que é que a pessoa sente, entender o que é que a pessoa está a sofrer, entender o que é que a pessoa aquilo pelo qual a pessoa está a passar. Então, revesti-vos de íntima compaixão, alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com aqueles que choram. Então, a dor que nós escondemos isola-nos. A dor que nós compartilhamos pode conectar-nos. Volto a repetir. A dor que nós escondemos isola-nos. Mas a dor que nós compartilhamos pode conectar-nos uns aos outros. Se nós estamos cheios de íntima compaixão. A empatia é uma linguagem divina. Jesus chorou. E a gente esquece disso. Jesus chorou. E nesta caminhada, eu e vocês temos de viver com coragem de sermos imperfeitos. Não somos perfeitos. Mas o salmista dizia, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Eu e vocês somos admiráveis aos olhos de Deus, apesar das nossas falhas. Amém? Podes dizer isso para ti mesmo agora? Eu sou admirável. Eu sou um filho de Deus. Se não acreditas, não dizes, mas eu sou admirável. Sou bendito aos olhos de Deus, sou filho. Deus não está à procura de perfeição, Deus está à procura de entrega. Ele não está à procura da nossa perfeição, Ele está à procura da nossa entrega. E quando nós nos entregamos, então o reconhecimento da nossa imperfeição é o início da nossa transformação. E é no reconhecimento da nossa fraqueza que nós abrimos espaço para a manifestação da graça de Deus. Então é no reconhecimento da nossa fraqueza, é no reconhecimento da nossa falha, da nossa debilidade. É nesse reconhecimento que nós abrimos espaço para a manifestação da graça de Deus. E a graça de Deus é poder que nos capacita para nós podermos caminhar em vitória. Então, é muito importante perante Deus, na nossa intimidade, mais do que aquelas orações a pepe rápido, né? Eu estou a lembrar-me agora, quando eu era miúdo, na nossa casa, a Isabel sabe disso, nós sempre fazíamos o culto doméstico. Meu pai ficava de um lado, a minha mãe ficava do outro, e nós filhos ficávamos à volta da cama. E a gente fazia oração. E o meu pai, todos os dias, tirava um versículo de uma caixinha que era chamada a caixinha das promessas. Então, ele tirava lá e todos nós tirávamos um versículo, todos nós tínhamos de ler aquele versículo, e foi assim que eu aprendi muitos versículos bíblicos, novo. E devem-se lembrar do Américo, né, irmão do Zé Manel, que faleceu. Às vezes, na porta da igreja, nós fazíamos competição de quem é que sabia mais versículos. E era a caixinha das promessas que nos ajudava. Mas, para além da caixinha das promessas, havia o calendário Maná do Céu. E no calendário Maná do Céu, na parte de baixo, havia um versículo que o meu pai lia, e na parte de baixo tinha a leitura diária. E a gente estava sempre a orar para que não calhasse o Salmo 119.
ou um salmo muito grande. E muitas vezes acontecia que o meu pai lia a Bíblia, e era sempre ele que o fazia, conduzia-nos, todos nós tínhamos de orar, e muitas vezes ele lia, enquanto ele estava a ler, nós adormecíamos. Eu lembro que eu levei alguns, não foi um, levei alguns carolos na cabeça, porque ele acordava-nos e dizia, ora. E eu começava a orar, Pai, eu dou-te graças pelos alimentos que estão nesta mesa. E a gente estava pronto a deitar-se e eu começava a dar graças pela comida que tinha dado, porque era aquela a oração que a gente fazia todos os dias. Obrigado, Senhor, pela comida, abençoa aqueles que nada têm, faz que haja com suprimento da comida toda. Ainda hoje, eu ouço muita gente fazer essa oração, aprendida há muitos anos atrás, e era típico na igreja onde nós estávamos. Tumba um carolo. Então é na nossa comunhão, não na nossa oração mecânica, que Deus vai manifestar da sua graça para conosco. E agora mesmo a conclusão. Há uma força que brota da nossa vida, ou força que brota da nossa fraqueza. O profeta diz em Isaías 40, 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus fortalece o cansado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito e salva-os de espírito oprimido. Então, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então, Ele fortalece não somente o cansado, mas Ele também está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Então, o lugar da nossa dor, escutem bem, o lugar da nossa dor pode ser o altar da nossa cura. O lugar da nossa dor pode transformar-se no altar da nossa cura. E eu vou terminar dando, antes de um apelo, um tempinho para que os irmãos façam um autoexame. Eu e Ana, depois vimos de Angola, tivemos um fim de semana inteiro em Coimbra, um sábado e um domingo, e depois, sábado passado, estivemos em Aveiro e foi retiro de casais, e naquilo que nós fizemos, mais do que simplesmente falar, foram os exames ou as avaliações que nós fizemos ali. E eu vi pessoas... vi em Aveiro, mas em Coimbra não era assim um número enorme de casais, mas vi muita gente de idade a chorar. Porque quando estava a fazer a autoavaliação daquilo que é a sua vida, a vida do seu casamento, etc., e foi alguma coisa diferente estes dias, eu já disse, Ana, já fiz material. Para o ano, vamos fazer um retiro de 2 dias e meio. Para casais. Mas depois, os solteiros também vão apanhar alguma coisa. E fiz o esboço da sebenta em 2 dias agora. Para apertar mesmo. Para a vitória, o altar da minha dor, o lugar da minha dor, pode ser o altar da minha cura. E a questão que eu ponho para tu autoavaliares é: onde é que tu tens escondido? Fecha os olhos, baixa a cabeça, é para não te distrair, não há nada miraculoso aqui. Um autoexame, onde é que tu tens escondido a tua dor?
que é que te dói? Eu desconfio sempre daquelas pessoas que dizem, ai, não tem nada, não me dói nada. Eu desconfio sempre dessa gente porque acho que eles são insensíveis. Acho que todos nós também temos de ser piegas. Eu tenho a minha vida bem resolvida. Uma irmã, no sábado, dizia-me lá em Aveiro, eu dou graças a Deus porque isto que o pastor me pediu para eu fazer mostra o quanto eu tenho a minha vida bem resolvida. Mas eu pedi ao Espírito Santo, sonda-me. E de repente ele escavou mais algumas coisas que eu preciso curar. E preciso curar com o meu marido. E no final ela e o marido falaram comigo. Precisavam escavar ali mais qualquer coisa. E são beijinhos, abraços, senta no colo, pega no colo com os filhos, etc. Gente boa. Mas há sempre alguma coisa, porque faz parte do nosso crescimento. Se a gente cresce, há coisas que vamos lidar. Então, onde é que tu tens escondido a tua dor? Segunda pergunta. Com quem é que tu podes ser transparente? Então, onde é que escondeste a dor? Com quem é que tu podes ser transparente? E em terceiro lugar, o que é que ainda tu estás a tentar controlar? Porque às vezes temos a dor, temos o problema e tentamos controlar pela nossa própria força, quando na realidade aquilo que nós precisamos é da força de Deus, colocar as coisas na sua mão, deixar que Ele trabalhe na nossa vida, deixar que pessoas que nós confiamos e que Deus pode colocar ao nosso lado possam trazer resposta até nós. Então, onde tens escondido a tua dor? Com quem é que tu podes ser transparente? No meio de tudo aquilo que tu estás a viver, o que é que tu ainda tentas controlar? E às vezes é tramado, porque nós tentamos controlar pela nossa própria força, porque nós pensamos que sozinhos somos capazes. Eu não sei se vocês são como eu, mas já tentei muitas vezes resolver problemas só pela minha força. E não havia coragem nem ousadia, às vezes, em dizer, Deus está aqui. E havia um coro, um hino muito antigo, que se cantava da harpa, tudo entregarei. E eu cheguei a cantar em dueto com algumas pessoas, porque um cantava, tudo entregarei, e o outro, tudo entregarei. Os tenores e os barítonos depois faziam a sua voz, e tudo entregamos a Deus. Ou às vezes não lhe entregamos. Ou se entregamos, às vezes vamos lá buscar 5 minutos depois. E às vezes nem chega 5 minutos depois, vamos lá. Porque achamos que nós somos capazes de fazer melhor do que Deus. Quando na realidade temos dor, podemos ser abertos com alguém e ainda temos como possibilidade colocar tudo nas mãos de Deus. E com a certeza de que se estamos cansados, Ele fortalece o que está cansado e também está perto de todos aqueles que têm o coração quebrantado. Termino. Se temos alguém aqui que quer oração neste sentido, não é forçoso, não tem de ser, Deus pode tocar-te no teu lugar, Deus pode tocar-te na tua casa, mas a questão é, talvez tu tenhas construído muralhas
de silêncio ao redor do teu coração. Temos dor, nós escondemos, nós não partilhamos, não pedimos ajuda a ninguém, não somos capazes de dizer tudo clarinho, esmiuçando e com a capacidade às vezes de chorar para que a nossa lágrima tenha força no sentido de mover Deus que se aproxima do que tem o coração quebrantado. Então nós construímos muralhas de silêncio ao nosso redor, ao redor do nosso coração. E aquilo que Deus está a dizer é: deixa-me penetrar aí. Deixa-me entrar nessa área da tua vida. Deixa-me penetrar nesse lugar. Eu quero trabalhar, eu quero cuidar dessa situação. Então não precisas guardar. Podes ter a direção de pedir ajuda a alguém, mas Deus está aqui e diz: ei, deita lá essa muralha, vamos lá os dois conversar, deixa-me entrar aí dentro, deixa-me cuidar dessa situação, deixa-me cuidar disso. Eu termino. E se esta é a tua condição, e esse é o teu desejo, e tu precisas oração, e é uma oração que pura e simplesmente vai ajudar-te nesse desbravar, nesse desvendar de vulnerabilidade perante Deus, que te pode levar até um lugar de choro, um lugar onde tu vais verter lágrimas, um lugar onde as tuas lágrimas vão adquirir força, porque vai haver transformação. Há um trabalho, há um penetrar de Deus lá no íntimo. Ana publicou uma coisa ontem, ela leu, creio que num livro, onde dizia, e aqui há muitos anos, eu preguei uma mensagem num retiro de jovens. O pastor Mário Rui, da Igreja Ilson, era um miúdo de calções. E foi nesse retiro que ele foi batizado com o Espírito Santo. E a mensagem foi deixar Deus penetrar nos quartos escuros da nossa alma. E há quartos escuros que a gente tem, onde a luz de Cristo não pode entrar porque a gente não abre a porta. Então Deus hoje está a dizer, ei, deixa-me entrar, deixa-me cuidar dessa situação.